Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais uma edição do programa Comunidade. Convidei hoje para a primeira parte do programa o professor reitor Romeu Hassmann para falar sobre as ações da nossa universidade e como está se comportando em meio a essa pandemia. Professor Romeu, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Minosso, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder atender os amigos da TVL. Boa tarde também aos espectadores da TVL, tanto na transmissão online quanto no broadcast. E estamos aqui para poder conversar um pouquinho a respeito das ações da universidade. Uma realidade nunca vista antes, né, professor? Como é que a FURB está encarando, está conseguindo levar adiante seus projetos diante dessa crise? Olha, Minosso, tem sido um desafio enorme, né? Desde o primeiro dia que nós paralisamos as atividades, que foi decretada a quarentena, se não estou equivocado, dia 17 de março, né? A FURB vem desempenhando as atividades de ensino de maneira mediada por tecnologia, ou seja, nós migramos as nossas aulas, antes presenciais, para o ambiente virtual. Isso aconteceu de uma maneira muito rápida, né? A FURB já dispunha de tecnologia e o corpo docente reagiu rapidamente para fazer essa migração. E estamos hoje ainda com todas as aulas teóricas acontecendo nessa plataforma, né? De maneira online. E as aulas de laboratório e os estágios, algumas atividades, como laboratórios e estágios, não estão acontecendo nesse momento, mas vão acontecer, então vão ser recuperadas quando agora a gente puder ter a liberação do governo do estado. Agora tem uma diferença, né, das aulas não presenciais para o ensino à distância. Sim, Minosso, isso é importante destacar, né? Nós fizemos esse trabalho também na FURB, fizemos a questão de destacar isso. A FURB também tinha já cursos na modalidade EAD que se diferenciam dessa plataforma que nós estamos usando agora. Então hoje nós fizemos aulas mediadas por tecnologia, onde as aulas acontecem de forma síncrona e há a presença dos estudantes e dos professores de maneira simultânea nos horários de aula, só que de maneira virtual, remota. Então eles têm recursos de áudio, recursos de vídeo, recursos de compartilhamento de imagem, a interação entre estudante e professor. Esse ambiente ele reproduz a sala de aula, só que de maneira virtual. Então, isso tem funcionado bem. E a FURB dispõe dessa tecnologia ou foi preciso improvisar? Não, a FURB já dispunha dessa tecnologia, essa já era de domínio interno da universidade. Nós só mobilizamos, obviamente que precisamos de uma hora para outra usar isso de forma massiva, então algumas adaptações ocorreram. Tivemos que fazer capacitação de professores, adaptação de materiais, porque os materiais não são mais usados da mesma forma, né? A utilização é diferente. Então essa adaptação o corpo docente fez e de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Na verdade, todos precisaram se adaptar a essa nova realidade, né? E esse trabalho online está dando o resultado que vocês esperam? Sim, Minosso. Essa era uma das nossas preocupações, porque como nunca tivemos uma experiência como essa, e migrar isso num tempo tão curto, né, uma velocidade tão alta, isso também nos causou uma certa aflição, porque a universidade se preocupa muito se a efetividade da ação de ensinar está acontecendo, se o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo. E aí, obviamente, fizemos algumas pesquisas com os nossos estudantes, pesquisas para verificar se ele tem os recursos tecnológicos, se ele tem acesso à internet, que são necessários, né, para que essa atividade ocorra. Também as questões pedagógicas, se o estudante julga que está conseguindo ter a aprendizagem esperada. Então, assim, os resultados nos mostram dessas pesquisas que, de maneira geral, os estudantes estão satisfeitos. Obviamente, assim como nós também, né, Minosso? A gente sente saudades do contato, do convívio social, daquele momento lá da cantina, de encontrar a pessoa no corredor, poder conversar amenidades, todos sentimos saudades disso. E os alunos também sentem saudades disso. E os professores também sentem saudades disso. Obviamente, né, o convívio social é muito importante. Mas, por outro lado, os estudantes, eles ressaltam que uma das vantagens dessa forma de se trabalhar é que eles não têm necessidade de se deslocar, por exemplo. Então, o deslocamento hoje é um problema, porque a nossa BR-470, as nossas ruas, então você tem questões de gasto de combustível, carro, o transporte coletivo muitas vezes demora, enfim, então
Existem pontos, aspectos positivos que os estudantes reconhecem e valorizam, e o aspecto mais negativo que a gente tem recebido é essa questão da falta do convívio social. Agora, professor Romeu, em relação aos serviços prestados pela FURB, o senhor mencionou há pouco a cantina, né? Um espaço fechado. O que mais, nesse momento, a FURB não atende de forma presencial? Olha, de maneira geral, Minus, o que nós estamos atendendo são aquelas atividades que são permitidas pelo decreto do governo do Estado, né? O governo do Estado está regulando isso, ele tem colocado várias medidas, então aos poucos algumas coisas foram sendo liberadas. Por exemplo, a partir do dia 14 de abril, a FURB já está atendendo de forma presencial em alguns setores, os setores de atendimento ao estudante. Então os estudantes que precisam resolver problemas na divisão acadêmica, no setor financeiro, na central de atendimento ao estudante, né? Esses estudantes já podem ir lá na FURB com horário marcado, mediante agendamento, e fazer o atendimento presencial. Agora, outras atividades ainda não estão funcionando, né? Alguns os laboratórios, a cantina e outras atividades onde de alguma forma possa haver concentração de pessoas, né? Então a restrição eu não posso promover concentração de pessoas. Bem, a questão da saúde tem mobilizado intensamente os cursos específicos como enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, educação física. Esse pessoal está sendo requisitado, pessoal que está já nos últimos semestres, por exemplo, para o atendimento ao público. A FURB, que também tem, né, o seu hospital e que tem também esse serviço de atendimento à comunidade. Sim, Minos, essa é uma outra questão bastante sensível. A FURB, o Ministério da Saúde, né, e juntamente com o Ministério da Educação, eles promoveram eles têm uma iniciativa, né, para que os estudantes dos cursos de farmácia, de medicina, de enfermagem e de fisioterapia possam atuar, até fizeram uma medida provisória para que eles antecipassem a colação de grau, para que eles pudessem atuar no front, né, ou seja, na linha de frente na atuação do combate ao coronavírus. A FURB, obviamente, também se inscreveu nesse programa, os estudantes estão inscritos, e aí o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, é mais o Ministério da Saúde que está chamando, então ele vai recrutar essas pessoas para atuar, né? E a FURB também tem atuado num programa Alô Saúde, que é uma iniciativa da Prefeitura de Blumenau, no atendimento telefônico, né? Então os estudantes estão das diversas áreas, e não só dessas 4, mas de todas as áreas da saúde. Nós firmamos um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, o nosso vice-reitor, o professor João, está cuidando disso. Temos vários professores da área da saúde que estão envolvidos diretamente nesse projeto, o pessoal que é da área, né? E eles estão, então, atuando juntamente com a prefeitura para fazer o atendimento. Nesse caso, o Alô Saúde é um atendimento por telefone, mas é um atendimento qualificado, né, especializado, de pessoas que entendem do assunto e que estão atendendo a população. São atividades, né, professor, de apoio ao Comitê de Prevenção à Covid-19, com profissionais e técnicos da área, que a FURB dispõe também para esse atendimento. Agora eu penso em atividades lá, quando se usa o laboratório, porque a FURB é uma universidade, portanto tem campo de pesquisa. Sim. Essa atividade está prejudicada, né? Assim, as atividades de ensino de laboratório estão prejudicadas, né? Então, toda atividade que demanda aglomeração está suspensa dentro da universidade. Existe hoje um trabalho da CAF, né, da qual a FURB faz parte, junto ao governo do Estado e à Secretaria de Estado da Educação, para tentar viabilizar o retorno às atividades presenciais somente para as aulas de laboratório e os estágios a partir do dia 1º de junho. Há um trabalho nesse sentido, uma iniciativa que a CAF tomou, inclusive ocorreram diversas reuniões, a Assembleia Legislativa do Estado também se envolveu, antes de ontem, se não estou equivocado. Os deputados fizeram uma reunião online com o secretário de Educação, e essa pauta também estava sendo debatida, essa questão do retorno às atividades presenciais, para que os nossos estudantes, prioritariamente os formandos, possam também concluir seus estágios
e as suas aulas práticas, né? As aulas de laboratório. Sem prejuízo ao acadêmico, né? Sem prejuízo ao acadêmico e sempre respeitando as regras, né, de biossegurança. Isso é muito importante. A FURB segue rigorosamente o protocolo estabelecido pelo governo do estado nas questões de biossegurança. E estamos elaborando um protocolo próprio, né, para que os estudantes possam, a partir do dia 1º, voltar em segurança para as atividades presenciais. Mas isso ainda depende da aprovação por parte do governo do estado. Agora, professor, em relação às finanças da universidade, como é que está essa questão do equilíbrio? Os alunos estão pagando, mesmo com a aula não sendo presencial? Essa é uma questão que também circulou, né, nas redes sociais. Enfim, houve uma movimentação, uma mobilização grande por parte dos estudantes, e justa, obviamente, né? Esse foi um movimento, foi nacional praticamente, e obviamente que o nosso diretório central dos estudantes também se mobilizou. E nós tivemos uma conversa, várias conversas, a gente tem um canal aberto, a mesma plataforma que nós usamos para as atividades de ensino, nós estamos usando para fazer reuniões com professores, com estudantes. Então nós temos reuniões frequentes com os representantes dos estudantes, dos centros acadêmicos, o diretório central dos estudantes, e para manter esse diálogo, né, para mostrar ao estudante que as aulas, da forma como estão acontecendo, elas não implicam na redução dos nossos custos. Por quê? Porque o professor está presente no momento da aula, então, que a nossa principal despesa é a hora do professor, certo? Há uma pequena economia, mas quase insignificante, de energia elétrica, mas toda a demais estrutura que é necessária para manter isso funcionando está sendo oferecida para o estudante. E nós temos um compromisso, né? Assumimos um compromisso com todos os estudantes, que todas as disciplinas, todas as atividades que ele pagou, ele vai ter. Então, se não agora, mas assim que as atividades puderem voltar à normalidade, a FURB vai repor toda a carga horária, né, carga horária integral de todas as disciplinas. Esse é um compromisso que a universidade assumiu. O assunto demanda de outras tantas conversas, né, professor Romeu? Agora, o que o senhor entende como necessário e que cabe como mensagem ainda para nós finalizar? Olha, eu acho que é importante a gente manter o cuidado, né, com a questão da biossegurança, distanciamento social, uso de máscara, higiene. Isso é muito importante. O vírus, ele ainda está em atividade, está crescendo. Então, o fato da gente retornar muitas vezes pode dar uma falsa sensação de segurança, de que tudo passou. Isso não é verdade. O que estamos fazendo, a Secretaria Municipal de Saúde faz isso, nosso comitê do coronavírus tem agido também nesse sentido, é tomar muito cuidado, sempre agindo com muita cautela, monitorando os indicadores, né, os números, como é que o prefeito, a prefeitura vem fazendo também, de forma muito competente. Então, ficar monitorando e tomar os cuidados para que a gente possa retornar sim, mas vai ser um retorno gradual, mantendo todo o protocolo de biossegurança. Muito obrigado ao professor, pró-reitor de ensino da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, professor Romeu Hausmann. E assim concluímos aqui o primeiro tempo do TVL Comunidade. Fique ligado, porque logo, em instantes, estaremos de volta na sequência do programa. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do programa TVL Comunidade. Agora, no segundo bloco, eu tenho o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, o Felipe Pamplona, para nos falar sobre o trabalho dos bombeiros militares em Blumenau nesse momento de crise, em meio à pandemia, acidentes domésticos que acontecem muito. E nessa época, os números eles crescem. Como é que é tendo mais criança em casa, mais gente em casa? Prazer tê-lo aqui. Olá, Minoso. É um prazer estar aqui podendo falar contigo e com a população blumenauense.
Nesse momento a gente não tem percebido um grande aumento no número de acidentes domésticos, diferentemente do número de acidentes de trânsito, por exemplo, que aumentou bastante. Mas é um momento que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente sabe que o trabalho não pode parar, embora seja interessante que todos fiquem em casa, sempre que possível, mas os pais saem para trabalhar e as crianças não estão em aula. E por não estarem em aula, elas estão em risco de uma série de riscos, né, sendo repetitivo, que existem dentro de casa. E é desses riscos que a gente deveria falar hoje para evitar que acidentes domésticos venham a acontecer. Pois é, e aí tem a questão das crianças e tem a questão dos idosos, né? Com certeza. As crianças, quais são os acidentes assim mais registrados envolvendo crianças? Positivo. Os locais que a gente tem que ter mais cuidado dentro de casa para evitar acidentes como uma queimadura, por exemplo. Cozinha. A mãe está fazendo a comida, ou o pai, né? E a criança está pela região da cozinha. Primeiro, já não deveria ter criança na cozinha, porque é um local que tem objetos cortantes, além do próprio risco do fogão. E toca o telefone, o pai saiu, a mãe para atender o telefone, a criança fica sem supervisão e resolve mexer naquela chaminha colorida que tem no fogão. Pega no cabo da panela, pode vir a puxar o molho quente, por exemplo. Esse é o mais básico dos acidentes, mas é também um dos que mais pode vir a acontecer e provocar uma queimadura severa. No momento do banho, por exemplo, se a gente não fizer um bom teste da água antes de colocar essa criança, ela pode vir a se queimar. E muitas vezes também a falta de supervisão no banho pode acontecer algo pior. Novamente, o pai se distrai com alguma coisa, deixa a criança na banheirinha, dá a volta e um mínimo filete de água pode ser suficiente para que essa criança venha até se afogar dentro de uma banheirinha. Então são cuidados bem básicos, bem simples que a gente tem que ter no dia a dia para evitar que lesões venham a acontecer. Já que a gente citou cozinha e citou banheiro, esses dois lugares, tal qual a área de serviço, por exemplo, é onde tem o piso mais liso geralmente. Então é interessante que a gente tenha tapetes antiderrapantes, porque tapetes comuns, principalmente aqueles pequenininhos, eles são muito lisos e eles podem escorregar. E esse escorregão no tapete, ou mesmo a falta desse tapete, pode vir fazer a criança cair para trás, bater com a cabeça e vir a ter uma lesão grave. E nessa questão dos tapetes, né, do piso liso, serve de alerta para as pessoas de idade. Sem dúvida, para os idosos com certeza, porque muitas vezes eles não têm onde se apoiar na caminhada, não tem mesmo um objeto como uma bengala para se apoiar. Então, um local de piso liso ou que tenha muitos móveis ou objetos espalhados pelo chão, ou mesmo um tapete solto, como você bem disse, podem ser cruciais para que um adulto mais idoso venha a escorregar e se machucar. E esse é um cuidado fundamental. Eu imagino, Pamplona, as crianças deixam os brinquedos esparramados pela casa, daqui a pouco a pessoa de idade vai, tropeça, cai, pode fraturar, quebrar, até um... Justo. É um excelente exemplo, porque com os pais saindo para trabalhar e as crianças em casa, é muito comum nesse momento que tenha avós cuidando dos netos dentro de casa. Então os avós geralmente são um pouquinho mais permissivos que os pais e deixam a criança fazer aquela bagunça. E no meio dessa bagunça, o avô às vezes não percebe que tem um carrinho que pode vir escorregadio, uma bolinha, pisa em cima e pode vir a se machucar. Uma lesão muito comum é a fratura da cabeça de fêmur. E esse é o tipo de lesão que, uma vez que ela acontece, é muito difícil de voltar a ser o que era antes. Claro que a medicina evolui e as possibilidades são infinitas, mas a gente sabe que não é uma lesão fácil de curar para pessoas de idade. Então esse cuidado é muito importante. Tenente Pamplona, em relação ao mobiliário, né? Principalmente quinas de móveis, eu falo aqui mesa, por exemplo. Tem a questão do tombamento, nós falamos aqui de idosos, as crianças tombam também, mas a quina do móvel pode também oferecer sérios perigos. Claro, uma criança, por exemplo, pode se levantar, bater com a cabeça numa quina de um móvel. E os móveis ainda são de madeira. Agora pensa aqueles eletrodomésticos na cozinha, por exemplo, um micro-ondas, um forno que está um pouquinho mais para fora do móvel, que pode estar com essa quina saltada. O metal vai poder fazer não só uma lesão, mas como um corte um pouco mais sério, que pode vir a pegar na cabeça de uma criança, né? Ou mesmo um idoso, num momento de desatenção, pode vir a se cortar numa quina. E os móveis também é interessante ressaltar que quando a gente tem prateleiras muito altas, para a criança pode ser um desafio, né? Querer escalar. E para um idoso, quem sabe vir a ser um risco de colocar uma cadeira para subir e querer pegar alguma coisa lá em cima. Então a gente tem que tentar evitar esse tipo de móvel, principalmente na casa de pessoas idosas, e colocar as coisas mais importantes nos móveis mais baixos, para que ela não tenha esse risco de precisar ir até lá em cima, não conseguir agarrar, e para conseguir fazer isso ter que subir em cima de uma cadeira, em cima de um banquinho, e isso aumenta muito o risco de uma queda. Tenente Pamplona, a recomendação
nessa fase em que vivemos aí, né, do risco do contágio do coronavírus, é para que se use álcool em gel, álcool 70, né, a questão dos produtos de limpeza, e aí há uma variedade. Eu te pergunto, nos produtos de higiene e limpeza, tem a questão da intoxicação. Tem. Né? E tem a questão do álcool, que é sempre um perigo iminente. Sem dúvida. Tanto é que o álcool 70 ele nem era vendido na versão líquida mais, ele estava proibido há quase 20 anos. E ele foi autorizado nesse momento justamente em razão da limpeza. O álcool 70 ele tem um poder de inflamabilidade muito grande, mas principalmente um poder de explosão. Por isso que quando se usa um álcool na churrasqueira, a gente tem que deixar ele por um tempo para que seja feita a absorção, para depois jogar o fogo. Mas as pessoas, muitas delas costumam já ativar o fogo junto com o álcool muito rapidamente. E isso tem esse poder de explosão que provocar uma chama que depois ela vem a se reduzir. O poder de evaporação deles é muito similar, né, do álcool 40, do álcool 70. Ele vai se evaporar em determinado momento, mas o uso do fogo junto com o álcool, sim. Então, ele é mais poderoso no 70 e principalmente no 90 depois. Então, a gente recomenda que esse álcool 70 não seja utilizado para isso, seja utilizado apenas para a limpeza. E quando estiver utilizando, não utilize fogo nesse momento. Porque o próprio álcool, quando evapora, ele também fica no ar por um tempo e pode vir a causar um risco. E falando sobre materiais de limpeza, principalmente crianças pequenas, elas vão ver aquele material, é um líquido colorido, tal qual é um líquido colorido um refrigerante ou um suco, pode achar que é algo de bebê e vir a beber um amaciante ou um desinfetante. Isso pode vir a causar um problema sério para essa criança. Caso aconteça algo assim, tem que ligar imediatamente para o SAMU 192 para fazer regulação com o médico, que ele vai indicar o melhor atendimento. Porque no caso do SAMU, eles têm um médico e um enfermeiro na cena que vão poder dar um atendimento para esse tipo de caso até bem melhor do que o Corpo de Bombeiros. Eu falava aqui do uso do álcool em gel, por exemplo, claro, né? Porque todo mundo está usando em casa e nos estabelecimentos, em qualquer lugar. E esse descuido, às vezes, do pai, da mãe, da pessoa responsável, a criança pode manipular, seja o álcool em gel ou não. Claro, o álcool ele tem a cor, né? A falta de cor da água, né? Ele é igual, então o álcool 70 pode vir a ser bebido por uma criança sem dúvida, tal qual o álcool gel. Numa superfície plana, ele vai evaporar rapidamente e o risco é menor, mas se ele tiver num copinho, por exemplo, aumenta-se o risco. Portanto, é sempre interessante guardar o álcool na própria embalagem do álcool, não transferir para outros tipos de embalagens ou copos que podem vir a confundir uma pessoa, e principalmente uma criança que não vai saber diferenciar e pode vir a tomar o álcool. Realmente é algo bem interessante e perigoso. Todo cuidado é pouco. Sem dúvida nenhuma. Tem que estar sempre de olho. Isso já é de praxe, ficar de olho numa criança, mas agora nessa época, então, muito mais. Claro, a gente tem que também citar que em Blumenau, por ser um lugar quente, muitas casas possuem piscinas, né? E a piscina também tem que ser protegida. É interessante evitar o acesso à própria área da piscina, que é até bem mais fácil colocar uma grade na porta. Mas se não tiver essa possibilidade, tampar a piscina com uma lona ou colocar uma grade mesmo ao redor da piscina, porque uma criança que venha cair numa piscina sem supervisão, talvez pode vir a ser encontrada muitos minutos depois, 10, 30, e aí pode ser muito tarde. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Outra preocupação, Tenente Felipe, em relação à instalação elétrica também, né? Sem dúvida. A própria tomada, se a criança colocar o dedinho ali, pode vir a causar um choque. Pior ainda se tiver uma chave de fenda na mão, por exemplo. Então esse tipo de objeto ele tem que ser deixado longe das crianças para que evite-se esse risco de que ela consiga utilizar os furinhos da tomada para colocar objetos lá dentro, principalmente de metal, né? E também quando fica sobrecarregada a tomada, né? Com aquele famoso Benjamin T, né? O que acontece? Pode ocasionar um curto-circuito, probabilidade de incêndio. Sem dúvida. Inclusive a razão mais comum de incêndios no nosso município é a questão do curto-circuito. Então, nem sempre é provocado em razão de benjamins, mas o benjamin é algo que a gente deveria evitar ao máximo, né? Quanto mais tomadas espalhadas pela casa, o uso de filtros de linha ou de estabilizadores dá uma certa proteção a mais do que simplesmente juntar 3, 4, 5 aparelhos na mesma tomada. Tenente Pamplona, a gente falou muito dos cuidados, as restrições, né? Principalmente dentro de casa. Sim. Agora tem gente que não aguenta ficar em casa e vai para o jardim, pega a escada, vai podar uma árvore, né?
o risco de queda também preocupa e vocês, imagino, são chamados, acionados. Tem os criativos, né? Tem o pessoal que nesse momento não consegue, não sabe o que fazer e vai achando problemas em casa para ser resolvidos, né? Uma das ocorrências que a gente atendeu esse ano é justamente isso. O senhor colocou uma escada para podar uma palmeira e ele não fez a ancoragem devida na escada. Embora ele tivesse um certo conhecimento, a percepção do risco dele estava muito baixa, porque ele, na visão dele, era muito bom no que ele estava fazendo, só que ele esqueceu do básico, da autoproteção. Então ele, no meio desse corte, a escada escorregou e ele caiu. Recomendação, sempre contrate alguém para fazer. Se você tiver um bom conhecimento, eu vou reforçar uma dica que você já sabe. A escada ela deve estar ancorada contra a árvore, de maneira que ela não venha de forma alguma a balançar, fique bem fixa, e você deve estar ancorado à escada. Ou seja, é a minha segurança e a segurança da escada na árvore. Então são duas seguranças para evitar que isso aconteça. E essa dica vale também para aquele que tenta treinar para ser marceneiro, para ser o responsável pelo conserto da calha, da pintura da casa, enfim, aqueles serviços ao redor de casa, às vezes a gente quer fazer e coisa, tem que ter o devido cuidado. Começamos aqui a fala, tenente, sobre os acidentes domésticos e o senhor fazia menção aos acidentes de trânsito que acontecem e muito nessa época. Porque há uma explicação? A gente está tentando desenvolver essa explicação, tá? Mas muito nos parece que os acidentes estão acontecendo com mais frequência e principalmente com mais gravidade, porque há menos veículos circulando, as faixas de ônibus estão liberadas para a circulação de carro e principalmente as motos estão abusando de velocidade. Então já teve muitos acidentes fatais. É até estranho falar isso, mas a gente já teve mais mortes no trânsito do que de Covid-19 desde o início dos decretos e desde que a pandemia foi registrada, né, pela OMS. E a gente tem percebido principalmente acidentes com motocicletas. Esses dados aqui em Blumenau? Isso, dados de Blumenau, acidentes violentíssimos, acidentes na BR-470 e mesmo no perímetro urbano, com lesões gravíssimas, óbitos registrados no local, porque as pessoas estão abusando da velocidade, porque o trânsito está um pouco mais vazio, digamos assim, há mais espaço para andar, e a gente percebe um aumento da velocidade muito grande, principalmente das motos. Mas não só das motos, né? Também dos carros, tanto que esses dias a gente teve, infelizmente, a perda de um dos nossos queridos colegas da Guarda de Trânsito, o agente Fávero, que morreu atropelado em cima da faixa de segurança. Então, a gente percebe que a violência no trânsito aumentou consideravelmente. E o Maio Amarelo, que era para estar acontecendo nesse momento, em razão da pandemia, foi postergado para setembro. Então, é uma das ações que a gente poderia estar fazendo para conscientização. E em razão da conjuntura atual, não deu-se início formal. Então, nós temos que começar a fazer alguma coisa nesse momento. A gente está até convidando outros órgãos para fazer uma conscientização, porque o motorista blumenauense está precisando lembrar que os riscos do trânsito não terminaram porque tem uma pandemia de coronavírus. Tenente, para fechar, quem precisar, eventualmente, dos serviços do Corpo de Bombeiros de Blumenau, qual é o contato? O contato é único, 193, não existe outro contato. O telefone administrativo do Corpo de Bombeiros não repassa ocorrência. O Facebook e o Instagram do Corpo de Bombeiros não repassa ocorrência. Para atendimento é 193 ou 192 do SAMU, dependendo do tipo de caso. Se for um caso muito grave, um caso de doença, coisas que vêm de dentro do corpo para fora, doenças ou casos gravíssimos que necessitam de intervenção médica, 192 SAMU. Casos de trauma, ou seja, coisas que nos atingem de fora do corpo, para o corpo, por exemplo, uma pancada, uma lesão, uma fratura, 193 Corpo de Bombeiros. Tenente, te agradeço pela participação, pelos esclarecimentos importantes e dicas valiosas que você nos passa e assim o nosso telespectador também pode se proteger. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui e eu espero que a comunidade Blumenau tenha aprendido algo conosco hoje à tarde e o telefone 93 permanece à disposição, bem como o Corpo de Bombeiros Militar em Blumenau. Felipe Pamplona, primeiro tenente do Corpo de Bombeiros em Blumenau. E assim, amigos e amigas, agradeço pela sua preferência aqui no programa TVL Comunidade. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue acompanhando a nossa programação. A todos um grande abraço e até a próxima.